Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu conto e comento sobre o livro Contos de Artimanhas e Travessuras. Não sei se vocês sabem, mas eu e a minha irmã, nós gostamos de colecionar livros de contos. E esse é um que eu lembro que é um dos que eu mais gostava, que é basicamente uma coletânea de contos de malandragem de toda a América Latina. Cada conto é de um país e eles são bem fofinhos, bem engraçados, pelo que eu lembro. Faz muitos anos que eu não leio esse livro, então eu basicamente vim aqui compartilhar essa coletânea com vocês. Enfim. Bom, sem mais delongas, vamos para os contos. O primeiro conto veio da Venezuela e se chama Dona Raposa e os Peixes. Vamos lá. Um dia, bem cedinho, o seu raposo andava pelo bosque. Ao passar perto de um rio, ele viu uma quantidade enorme de peixes nadando. Entusiasmado, ele começou a pescar. Era tanto peixe e o seu raposo estava tão esfomeado que em pouquíssimo tempo ele pescou 3 lindas traíras. Só um adendo, tá? Traíra é o nome do peixe. Eu sei que é um nome engraçado para um peixe, mas é o nome do peixe. Muito alegre, ele foi para casa e disse à esposa ao chegar: Dona Raposinha, olha só a sorte que eu tive hoje. Ah, que traíras enormes! Exclamou a Dona Raposa, já com água na boca. Pois é, eu como uma, você come outra e ainda vai sobrar uma. Por isso, eu pensei em convidar o seu tigre para almoçar. É sempre bom agradar ele. Você que manda, querido raposo. Eu vou fritar com muito cuidado essas traíras. Vão ficar deliciosas. Anda, vai convidar o seu tigre. O seu raposo esfregou as mãos satisfeito e saiu em busca do seu tigre. A dona raposa se pôs a preparar os peixes. Quando ficaram bem fritos, o cheiro era tão apetitoso que ela murmurou: eu vou experimentar a minha traíra para ver se ela ficou boa de sal. Só um pedacinho de nada. Eu já tô vendo onde isso vai chegar. Pois ia ser bem chato se eu a comesse inteira antes do seu raposo chegar como convidado. Ela começou a beliscar o peixe e eu sabia. E achou-o tão saboroso que se esqueceu do que havia dito. Em poucos segundos, o prato ficou limpo. Nossa, estava deliciosa! Agora eu preciso experimentar a do raposo. Meu Deus, ela vai comer o peixe dele. Ele é muito delicado e se sua traíra não estiver bem frita, ele com certeza vai ficar zangado. Tá, tudo bem. Eu conheço bastante gente chata pra comer, eu inclusive sou uma delas. Mas, gente, eu acho que ela vai comer o peixe do cara inteira. Comeu a cauda torrada, depois uma das barbatanas, a seguir a cabeça e, quando percebeu, toda a traíra de seu raposo havia desaparecido. Meu Deus, eu comi a traíra inteirinha! Ela exclamou. Mas agora o estrago já tá feito. Então não faz mais diferença se eu comer também a última. Então ela comeu o peixe de todo mundo. Por fim chegou o senhor raposo, acompanhado de seu tigre, e perguntou à mulher: Você preparou os peixes? Claro que sim, ela respondeu. Ainda estão no fogo para que eles não resfriem. Então sirva logo, disse ele, porque estamos com muito apetite. Não é verdade, seu tigre? Sem dúvida, seu raposo. Eu, pelo menos, e com esse cheirinho de peixe frito que tem por aqui... Vixe, agora? Eu vou pôr a mesa, disse Dona Raposa. Sente-se ali, seu tigre. Eu reservei aquele lugar para você. Obrigada, Dona Raposa, respondeu ele. O seu tigre se sentou e a Dona Raposa chamou o marido de lado. Vai até o quintal e afie bem as facas, porque as traíras eram muito velhas e acabaram ficando duras demais, ela disse. O seu raposo então correu até o quintal e dali a pouco podia-se ouvir o barulho que faziam as facas contra a pedra de amolar. A Dona Raposa se aproximou do seu tigre e lhe disse: Você tá ouvindo?
é o meu marido, que tá molando uma faca. Ele ficou louco e meteu na cabeça que quer comer suas orelhas, seu tigre. Meu Deus, coitado. É por isso que ele trouxe você até aqui. Fuja logo antes que ele volte, por favor. Seu tigre se assustou e saiu da casa a todo vapor. Então, Dona Raposa começou a gritar: seu Raposo, venha logo, que o seu tigre fugiu levando todas as traíras. Ela botou a culpa no cara ainda por cima. E seu Raposo, com uma faca em cada mão, começou a correr atrás do seu tigre. Coitado do seu tigre. Gritando: seu tigre, seu tigrinho, me dê pelo menos uma. E o seu tigre, achando que o seu Raposo se referia às suas orelhas, apertou o passo, morrendo de medo, e não parou até estar bem fechado e seguro em sua casa. Meu Deus, coitada do tigre. Bom, a próxima é um conto da Bolívia que se chama Não Dá Pra Ouvir. Vamos ver. O padre Sebastião olhou para o Pedro, que sorria timidamente. O menino tinha os pés descalços. A mãe do Pedro tinha muitas bocas para alimentar, e nesse dia ela teve a ideia de levá-lo à igreja para que servisse o padre como coroinha e ajudante. As relações entre o padre Sebastião e o Pedro foram muito boas desde o início. O padre lhe comprou sapatos e até mesmo um caderno. Mas acontece, como todo mundo sabe, que até os padres são vítimas de tentação. Foi num dia que o Pedro tinha recebido de sua mãe, como presente de aniversário, uma sacola cheia de milho assado e 2 queijos. O menino, depois de oferecer uma parte ao padre, guardou o resto no seu quarto. Mas o gosto do queijo e do milho ficou na boca do padre Sebastião. Essas guloseimas lhe recordavam os tempos da infância e o padre não podia resistir à vontade de continuar a comê-las. Sem que o menino visse, ele roubou um pedaço de queijo e um pouco de milho. Gente, não era só pedir? Eu, hein? De noite, quando o menino abriu a sua sacola, percebeu que faltava a metade de um queijo e parte do milho. Então ele se deitou na cama e ficou pensando quem poderia ter sido. E por mais que pensasse, ele não conseguia encontrar outro culpado que não fosse o padre Sebastião. Acho que ele era a única pessoa que sabia que ele tava com milho e queijo ali no quarto dele. Mas como ele era um bom menino, ele decidiu se confessar no dia seguinte dos maus pensamentos que tinha tido. Então, depois de contar outros pecadinhos, todo temeroso, ele falou pro padre: "Ô padre Sebastião, eu tive um mau pensamento." Tadinho do moleque. Eu pensei. E no fim ele ficou quieto. "Vamos, o que foi? Pode falar", disse o padre. "Acontece é que eu pensei que o senhor roubou o meu queijo e o meu milho." Pensou não, ele roubou o seu queijo e o seu milho. O padre não respondeu. E como o menino repetiu o que havia dito, ficando vermelho de vergonha, o padre disse: "Eu não tô te ouvindo, não dá pra ouvir." E rapidamente lhe deu o Pai Nosso de penitência. O Pedro ficou muito intrigado. E em vez de se livrar dos maus pensamentos com a confissão, ele passou a ter certeza que foi o padre que tinha roubado. Porque vamos ser honestos. Isso foi muito suspeito o que o padre fez. Era como se alguém lhe dissesse que o padre Sebastião tinha se fingido de surdo e que por isso o tinha perdoado tão rapidamente. Esse assunto ficou martelando na cabeça do Pedro durante todo o dia, até que lhe ocorreu uma ideia. Ele também podia roubar uns doces que tinha visto o padre guardar no baú do seu quarto de dormir.
Então tudo correu às mil maravilhas. O padre Sebastião foi rezar uma missa num povoado vizinho, onde não havia padre, mas tinha sacristão. Então ele não precisou ir de coroinha na missa. Sozinho, o Pedro saboreou à vontade alguns doces. Mas o padre Sebastião não pareceu dar por falta dos doces. Então o Pedro não perdeu a oportunidade de voltar a roubar no dia seguinte, aproveitando a demora do padre no banheiro. Nossa, ele vai comer todo o doce do padre. A mesma coisa aconteceu no dia seguinte. E também no outro dia e no outro. Tá, em defesa do Pedrinho, meio que quem abriu essa brecha foi o padre, né? Porque ele que comeu a comida do outro e meio que ficou de boca fechada. Então é meio como se ele estivesse dizendo: olha, eu como a sua comida e eu não falo nada, você pode comer a minha e ninguém vai falar nada. Ao chegar no sábado, o padre Sebastião disse a Pedro que ele fosse até o confessionário, porque no domingo tinha que comungar. Frente a frente, separados unicamente pela gradezinha do confessionário, o Pedro ouviu o padre dizer: Ô Pedrinho, você não viu quem tem entrado no meu quarto para roubar os meus doces, viu? O menino não respondeu nada, tremia inteiro. Então o padre voltou a repetir a mesma pergunta. Você não viu quem tem entrado no meu quarto para roubar os meus doces? Então, com um estalo de astúcia, lembrando a resposta que o padre tinha lhe dado, o menino respondeu: Não dá para ouvir, padre. O padre ficou mudo e surpreso atrás da grade. Depois sorriu e despachou logo o garoto. Quando voltaram a se encontrar, havia um olhar matreiro no olho de ambos. E nunca mais voltaram a se perguntar sobre essas coisas, porque nunca mais voltaram a se roubar. Viu só? Bom, aquela coisa, né? É que os dois eram amigos, então ficou de boa entre os dois. Mas assim, se eles não fossem amigos, eu acho que ia dar pano pra manga essa história. Porque, poxa, roubar doce. Tudo bem, vai, é só roubar doce, não é nada muito sério. Mas assim, poxa, não é só comida, é seu doce. Tá. Pra próxima história, então. Essa daqui veio do Peru e se chama O Raposo e o Porquinho da Índia. Então, mais um seu raposo aqui na nossa coletânea. Ok, vamos começar. Seu Emicho, não sei quem é seu Emicho, mas acho que é uma pessoa, acho que é um nome. Seu Emicho, muito surpreso, num dia em que voltava do mercado, encontrou grandes estragos na sua plantação de alfafa. As plantinhas estavam meio desenterradas, puxadas e mordiscadas. Nossa, que coisa mais esquisita, ele disse para si mesmo, pensativo. Quem é que teria feito isso? Ele precisava fazer alguma coisa, antes que o intruso comesse e destruísse toda a sua plantação. Então ele teve uma ideia. Ah, já sei. E, com alguns paus, galhos e espinhos, começou a preparar uma armadilha. Passaram 4 dias e o intruso não voltou. Seu Emicho disse: talvez a minha armadilha o tenha assustado. E preparou uma armadilha menor. Depois foi dormir. Ele já estava sonhando, vendo-se dançar na feira da cidade, quando foi acordado por alguns chiados. Levantou-se rápido. Foi correndo até a plantação e viu que havia um porquinho da Índia preso na armadilha. E já estava quase escapando, mas o seu Emicho deu um pulo e apanhou o bichinho. Então é você quem estava estragando minha plantação, não é? Foi dizendo enquanto o amarrava numa árvore. Já pensando em comê-lo? Que tipo de gente come um porquinho da Índia? Eles são tão fofinhos! Gente! Seu Emicho estava com água na boca só de imaginar, tadinho! E o porquinho da Índia nem podia se mexer. Quando o sol aparecer, eu venho cozinhar você, avisou seu Emicho.
e voltou a dormir, pois ainda era de noite. Nossa, gente que faz uma coisa dessa, sabe? Falar pra alguém, eu vou comer você e dormir sem ter um pingo de peso na consciência. Eu acho que não é boa, gente. Mas assim, né? Pô, quem come um porquinho da Índia? Eles são tão fofos. O porquinho da Índia estava bastante preocupado. O que ele podia fazer para escapar dessa? Foi então que um raposo passou por ali. Nossa, compadre, o que aconteceu? Perguntou o raposo. Ah, nada não, compadre, sorriu o porquinho da Índia. Quê? O seu Emicho tem 3 filhas lindas e quer me casar com a mais velha, a Florinda. E por isso você tá amarrado? Se espantou o raposo. Exatamente, prosseguiu o porquinho da Índia. O seu Emicho acha que se eu me casar com a Florinda, eu vou aprender a comer galinha. Eu não entendi. Por quê? Eles só comem aves, compadre. Além disso, eu não quero me casar. Ei, eu gosto de comer galinhas, disse o raposo entusiasmado. Disse o porquinho da Índia. Você não gostaria de mudar minha sorte? Não quer se casar com a bela... entendi o que ele quer fazer. Não quer se casar com a bela Florinda e comer galinha todo dia? O raposo, muito contente, desamarrou o bichinho e ficou em seu lugar. O porquinho da Índia amarrou seu compadre o mais forte que conseguiu e despediu-se, bem sério. Quando seu Emicho saiu de casa para cozinhar o porquinho da Índia, ele quase caiu para trás de susto, ao encontrar no lugar dele o raposo muito bem amarrado e sorridente. Você vai me pagar, gritou seu Emicho irritado. Então ontem à noite você era um porquinho da Índia e agora você vira um raposo? Então ele agarrou um pedaço de pau e começou a bater nele. Nossa, coitados do seu raposo! Eu me caso com a Florinda, eu me caso, gritava o raposo, levando pauladas. E sem parar de chorar, contou como havia sido enganado pelo porquinho da Índia. A barriga do seu Emicho chacoalhava de tanto que ele ria. Mas ele ficou com tanta pena que soltou o raposo. Pois é, né? Coitado do raposo, ele foi bobo. Então o tempo passou. O raposo andou procurando o porquinho da Índia, até que um dia o encontrou dormindo muito bem à vontade. Ah, agora você me paga, murmurou o raposo. O porquinho da Índia, acordando e, ao se ver descoberto, ficou em pé sobre 2 patas debaixo de uma grande pedra e disse: Compadre, rápido, o mundo tá desmoronando e eu preciso segurá-lo. Eu já tô cansado, não tá vendo que eu tô cansado? Gente, ok, a primeira vez que ele falou do negócio da Florinha e tudo mais foi até que uma mentira convincente. Mas isso não é uma mentira convincente. O raposo acreditou que era verdade. Tadinho, o raposo é trouxa, gente. Que o mundo tava desmoronando. Então ele, obviamente, se assustou, fechou os olhos e, sem pensar em mais nada, foi segurar aquela pedra enorme. Eu vou pegar uma estaca, compadre, falou o porquinho da Índia. Não vai soltar a pedra. Agorinha mesmo eu volto. Ele vai deixar o raposo lá, coitado. O raposo ficou esperando por mais de 1 hora. Ele suava. Nossa, coitado. Deve estar morrendo de medo, coitado. E não soltava a enorme pedra, porque tinha medo de morrer esmagado pelo morro e pelo mundo todo. Então se passaram mais de 3 horas. E não aconteceu nada, obviamente. Porque Gente, tava muito na cara que aquilo era mentira. Então ele percebeu a esperteza. Não, o porquinho da Índia não é esperto, amigo. É você que é muito trouxa. E começou a chorar e a bater as patas de tanta raiva. Mas não demorou muito para voltar a encontrá-lo. Agora sim é que ele não me escapa.
pensou ele, olhando para todos os lados e vendo que não tinha para onde o porquinho da Índia fugir. O porquinho da Índia estava descansando, quase que meio adormecido pelo brilhante sol do meio-dia. O raposo, mostrando seus dentes brancos, começou a se aproximar, muito seguro e sem nenhuma pressa. E o porquinho da Índia, ao vê-lo assim tão zangado, caminhando em sua direção, começou a cavar e a cavar, sem deixar de gritar, parecendo muito perturbado. Rápido, compadre, rápido, que o fim do mundo tá chegando. Gente, você não vai cair nessa? Me diz que você não vai cair nessa. O fim do mundo? Disse o raposo parando. Vai chover fogo, compadrezinho, disse o porquinho da Índia e continuou cavando cada vez mais agitado. Vai chover fogo? O raposo já começava a ficar com medo. Meu Deus, ele vai cair nessa. Tá, gente, esse raposo ele é muito trouxa, coitado. Claro, vai chover brasa. E desculpa, mas não tem tempo para mim continuar conversando. E afastou o raposo com a sua patinha, continuando a cavar. E o raposo, mais assustado do que nunca, se pôs a cavar junto com o porquinho da Índia, enquanto dizia: Eu ajudo você, compadre, fica tranquilo que eu te ajudo. Quando o buraco já estava bem fundo, e ao ver que o porquinho da Índia ia saltar dentro, o raposo se enfiou ali, pedindo: Primeiro eu não quero morrer queimado, me cubra com terra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele não vai fazer isso. Gente do céu. Ele não vai fazer isso. Amiguinho, cubra rápido, por favor. O raposo estava com tanto medo que, por sua própria conta, imaginou que já chegavam os primeiros raios e trovões, que faltava pouco para que começasse a chover fogo do céu. Na verdade, ele era um raposo muito nervoso e se assustava com facilidade. Eu tô vendo, né? Porque, gente, o cara já não mentiu pra ele umas 2 vezes? Gente, na terceira vez a pessoa já devia ter se tocado que o cara é um mentiroso e que nada que ele fala é verdade e que ele não vai... E como que ele ficou sabendo que o mundo vai acabar? Entendeu? Por que só ele tá sabendo disso? Por que não é um negócio óbvio que todo mundo tá sabendo e que tá todo mundo fazendo provisões e essas coisas, sabe? Porque até onde eu sei nessas histórias de fim do mundo, quando o mundo tá acabando, mais de uma pessoa percebe, não é do nada assim. Gente, ai meu Deus, eu não acredito que o porquinho da Índia vai fazer isso. Tá bem, disse o porquinho da Índia, cobrindo com terra e pedras. Eu vou enterrar você para que você se salve. Mas prometa que nunca mais vai esquecer a minha amizade e o meu sacrifício. Que 2 caras! Ele vai matar o cara e ainda tem a pachorra de dizer isso. Gente, que porquinho da Índia desgraçado. Eu retiro absolutamente tudo que eu falei sobre porquinhos da Índia até agora. Eu prometo, agradeci o raposo. Gente, coitado do raposo. Apenas com o focinho de fora. E foi assim, então, que o porquinho da Índia, ele não é esperto. Ele é muito 2 caras e ele teve a sorte de que o raposo era um trouxa. Porque ninguém em sã consciência, ninguém com um mínimo de inteligência ia cair na balela desse cara. Terminou com essa seguinte frase. E foi assim, então, que o esperto porquinho da Índia se livrou do seu raposo para sempre. Eu não gostei dessa história. O porquinho da Índia não é esperto. Ele é um 2 caras cretino que basicamente teve muita sorte que o cara que ele tava
tirando vantagem, era um pobre coitado de um idiota. E não dá nem pra gente ficar com raiva do seu raposo, porque, gente, coitado. Morrer desse jeito deve ser uma das piores maneiras de você morrer. Meu Deus. Eu não lembrava disso. Eu honestamente não esperava que isso aconteceria. Gente, eu tô chocada. Ok, vamos pro próximo, vai. O próximo conto é um conto do México que se chama Chiquín. Eu não sei exatamente o que é um Chiquín, eu não lembro dessa história. Na verdade, eu acho que eu só lembro de 2 histórias desse livro, porque faz anos que eu não leio. Então, bom, vamos nessa. Espero que essa seja melhor, porque eu ainda estou furiosa com o porquinho da Índia. Bom, vamos lá. O que eu vou contar, e é bom que se diga, tem muito de engraçado, pois se trata das aventuras do menino Francisco. Acontece que o Chiquim, como ele mesmo se chamava... então é o nome do personagem. Era um garoto que deixou Vera Cruz porque já estava cansado de não fazer nada e achou que o melhor mesmo era ele sair para tentar a sorte. Justo. Depois de correr por muitos caminhos, chegou a uma cidade. Mas, por mais que pedisse trabalho, o Chiquim só conseguia ser garoto de recados. E por isso, tinha dias em que ele tinha que dormir sem ter comido nada. Então ele deixou essa cidade e estava a caminho de outra, quando passou por um rancho e pensou em parar para pedir trabalho. O dono do rancho saiu para falar com ele, porque ele precisava mesmo de um garoto que servisse tanto de pastor como de ajudante de uma velha empregada chamada Marina, que era quem fazia os queijos e a manteiga. Assim, ele se interessou pelo menino e começou por perguntar o que é que ele sabia fazer. O Chiquim respondeu: "Pois, meu senhor, para dizer a verdade, eu não sei fazer nada, mas eu tenho vontade demais." Eu achei engraçado que eles escreveram a fala do Chiquim toda, entre aspas, errada, né? Por exemplo, o senhor tá escrito senhor mesmo, sabe? Com acento circunflexo e tudo. Pra meio que passar esse modo de falar do personagem. Eu gosto quando eles fazem esses detalhes assim, sabe? O homem achou divertida essa franqueza. Mas como ele era muito desconfiado e os seus queijos lhe importavam mais do que qualquer outra coisa no mundo, ele quis saber o risco que ele podia correr com o Chiquim. Por isso ele perguntou: "Me diz uma coisa, garoto, você gosta de queijo?" "E o que é isso?" perguntou o Chiquim. "Queijo", disse o dono. "Eu não sei o que é isso não." E isso foi o que lhe valeu o trabalho, porque o homem, pensando que o garoto lhe convinha, porque ele não sabia o que era queijo, acabou empregando. Chiquim, que era muito animado, ganhou a confiança da velha Marina, que fazia os queijos. Além de chamá-la de Dona Maria, ele falava errado o nome dela, ele ajudava em tudo o que podia. A mulher tinha tanto carinho por ele que fingia não perceber quando o menino bebia o leite ou comia manteiga. Mas o guloso do Chiquim não se contentou com isso. E um dia se sentiu à vontade de comer um queijo que estava na tábua mais alta de uma queijeira. E o que é uma queijeira, você vai se perguntar? Pois a queijeira é um quarto onde são feitos queijos. Nossa, que legal! Eu achava que queijeira era tipo aquele pote específico que você põe o queijo, sabe? Eu não sei. Aqui em casa a gente tem um, mas é tipo... é uma bandejinha de vidro que você põe o queijo dentro pra você pôr na geladeira. Não sei se faz sentido, mas a gente tem um, porque aqui a gente come bastante queijo, né? Mas enfim. Eu não sabia que é isso daí, não.
quarto onde são feitos queijos. Mas faz sentido. Faz mais sentido agora pensando do que ser uma bandejinha de vidro para você guardar o queijo na geladeira. Nas paredes ficam penduradas por cordas algumas tábuas com buracos por onde vai caindo o soro dos queijos, que estão ali para coalhar. Esses suportes são uma espécie de prateleira, que também servem para guardarem outras coisas. E como eu ia dizendo, certo queijo que estava bem no alto despertou a vontade do Chiquinho, que, aproveitando-se da simpatia que a mulher tinha por ele, disse: "Ô Dona Maria, deixa eu subir? Eu só quero experimentar." A mulher, que não tinha coragem de dizer não pra ele, deixou que ele subisse, enquanto ela espiava da porta para ver se o dono não vinha. E não é que o dono apareceu? Marina procurou o Chiquinho com os olhos, e ao ver que um pé estava aparecendo... ele tinha escalado... Gente, ele escalou a queijeira? As prateleiras? Aparentemente sim, ele meio que foi escalando as prateleiras e subiu na prateleira mais alta para comer o queijo, ao invés de simplesmente ter tirado o queijo da prateleira como uma pessoa normal. E ao ver que um pé estava aparecendo, pensou em disfarçadamente avisar o menino, lhe indicando uma maneira de se esconder. Então ela começou a cantar. Tá aqui a musiquinha dela, eu não vou cantar, tá? Eu vou só ler o que ela cantou. Chiquinho, que está na queijeira, esconde o pezinho que está bem na beira. Mas o Chiquinho nem dava bola. Coitada da mulher, tendo um treco ali de medo do chefe ver que o menino tá na queijeira. E a mulher pensou em falar imitando o jeito dele. Então ela cantou: "Chiquinho que tá na queijeira, esconde o pezinho que tá bem na beira." E o Chiquinho entendeu o que acontecia. Nossa, parece que tipo, ele tem um dialeto próprio. Mas ao encolher o pé, ele acabou quebrando uma das cordas que sustentavam a tábua. Então caiu tudo, menino, tábua e os queijos. Nossa, barulheira. E o dono, ao lhe ver no chão, perguntou o que ele estava fazendo lá no alto. "É que eu tava no céu, porque os anjinhos me pediram para eu levar a Dona Maria emprestada, para ela fazer queijo pros anjinhos." Meu Deus, essa é a pior desculpa que alguém pode dar, pelo amor de Deus. Ah, é? Quem vai vir anjinho agora é você, menino mentiroso. Sua gulodice arrebentou as cordas e me fez perder todos os queijos que já estavam coalhados. Cai fora daqui, vai arrumar problemas em outro lugar. E o Chiquinho precisou partir e deixar sua querida Dona Maria. Depois de andar muito, esperando encontrar melhor sorte em outro lugar, o sol se pôs justamente quando ele estava na entrada de uma cidade. Então ele bateu na porta da primeira casa que encontrou, e uma velhinha muito simpática veio abrir e perguntar o que ele queria. O menino pediu trabalho, e a velhinha lhe disse que não tinha nada que ele pudesse fazer, porque ela mesma e a sua irmã davam conta de todo o serviço. Então o Chiquinho disse: "Mesmo que você não pague, moça, porque não é isso que eu quero. Eu só quero um canto para dormir." A velhinha ficou com pena, e como já era tarde, ela resolveu deixá-lo passar a noite. O Chiquinho mostrou-se simpático, e ficou essa noite e a noite seguinte. E acabou que foi ficando, porque as velhas estavam cada uma mais encantada do que a outra com ele. Especialmente porque o Chiquinho festejava tanto a comida que elas faziam, que elas já não sabiam mais o que preparar, porque dava gosto de vê-lo comer. Acho que elas meio que adotaram ele como neto, mas ele não ficou sabendo dessa parte. O menino se sentiu em
casa e cada dia ele ficava mais comilão. Mas veja só, um dia uma das velhas ficou doente e a outra chamou o Chiquinho e lhe pediu para ir até a farmácia comprar uma seringa. Mas o que é isso de xiringa? Perguntou ele. Só vai buscar, disse a velhinha. O resto não importa. Chiquinho, para não se esquecer da tarefa, foi o caminho inteiro repetindo: xiringa, xiringa, xiringa. E estava nisso quando, ao virar uma esquina, encontrou-se com um outro amigo conhecido seu. Tanto se entreteve em contar suas aventuras que acabou se esquecendo da encomenda. Então, muito aborrecido, ele disse ao amigo: que sorte mais negra minha, maldita hora em que encontrei você. Por sua culpa vou voltar a passar fome. Não, vão me botar pra correr. Você é um desgraçado. Você me fez esquecer. É pra isso que serves, amigo. Então ele continuou se queixando e gritando. Até que um amigo lhe disse: e o que é que eu tenho a ver com isso? Que bela coisa em que fui me meter, hein? Não tenho culpa de nada. E você, que se gosta tanto de aventura assim, por que vai ficar chateado se elas mandar você embora? Mas eu já tô cansado de correr o mundo. Agora eu tô sempre de barriga cheia e coração alegre. Gosto das véias como se fosse meu zóio. Vou perder o trabalho. Mas ele não faz nada. Ele só fica na casa delas comendo. Que trabalho. Vou ficar sem comer por sua culpa, amigo ruim, cara suja. Nossa. Coitado do amigo dele, não teve nada a ver com isso. Chiquinho disse tudo isso ao amigo e o outro logo lhe respondeu: para com isso, senão eu vou te xiringar. É isso, disse o Chiquinho. Xiringa, xiringa, foi isso que elas me pediram. Você é meu amigo, meu grande amigo, não existe nada como os amigos. Xiringa, xiringa. E o outro amigo, ao escutar tudo isso, disse: você tá doido, Chiquinho? Você ficou bem doido. Mas o Chiquinho nem escutava mais. Correu até a farmácia, comprou a seringa e levou para a velhinha. E ele ainda deve estar por lá, se é que não botaram ele para fora. E acabou a história. Essa foi engraçada, eu gostei. Ok, vamos nessa. O próximo conto é de Porto Rico e se chama Sinto, mas não vejo. No bairro de Puente Robos, a cidade de Guayama, como em todos os bairros do mundo, havia um homem que gostava muito de beber. Tanto e tão frequentemente enchia a cara de rum, que o pouco dinheiro que ganhava abrindo sucos para o plantio da cana-de-açúcar, ele gastava inteirinho no bar. Como mal lhe sobrava para comer, vivia da bondade dos vizinhos, num casebre abandonado no fundo de um beco. Os meninos do bairro não gostavam muito do galo, que era como as pessoas conheciam o bêbado, porque, além de bebedor, ele era bem ranzinza. E quando os meninos o tiravam do seu pesado sono, quando iam derrubar a goiaba das árvores que ficava bem atrás do casebre, o homem se levantava furioso e, da janela, começava a insultá-los e a tirar cocos secos contra eles. Eu realmente espero que seja coco, tipo a fruta coco, e não outra coisa. Porque assim, fica meio complicado quando é a palavra escrita, não é? Até porque essa é uma edição antiga, então eu acho que eles não tinham acento ainda. Eu não sei. Bom, enfim, vamos fazer de conta que são as frutas. A guerra entre as crianças e o galo ia ficando cada vez pior. Às vezes, eles até o seguiam pela rua, imitando as quedas que o rum o fazia dar.
O riso dos vizinhos avisava o galo de que as crianças estavam atrás dele. Então, ele dava meia volta e os perseguia, gritando a todo pulmão: "Esperem até que eu pegue um!" Mas as crianças sempre escapavam. Melito e Felim eram os 2 garotos mais travessos do bairro. Não era por acaso que a mãe deles dizia muitas vezes, olhando-os fixamente nos olhos: "Se eu ficar sabendo que vocês andaram perturbando esse pobre homem, eu vou lhes dar uma surra daquelas." Mas a maldade que os 2 irmãozinhos haviam imaginado era tão, mas tão divertida, que eles não deram bola para as advertências da mãe. Numa noite em que o galo estava fazendo as suas no bar, o Melito e o Felim se esconderam atrás de uns arbustos no beco escuro. Passaram alguns momentos esperando que o homem decidisse voltar para casa. E já estava quase a ponto de adormecer quando o viram chegar, falando sozinho e balançando mais do que limoeiro em temporal. Dava 2 ou 3 passos e parava, fazendo o impossível para não cair da corda bamba invisível sobre a qual parecia caminhar. Numa dessas paradas, o Melito se aproximou por trás e, com muito cuidado, lhe pendurou uma folha seca de bananeira amarrada por um pedaço de corda no cinto das calças. Com o andar do bêbado, as folhas se arrastavam e faziam barulho. O homem olhava ao seu redor, mas não via ninguém, e começava andando enquanto murmurava: "Eu sinto, mas eu não vejo." Atacados de riso, Melito e Felim observavam de seu esconderijo. E o bêbado voltava a caminhar, e a folha seca a fazer ruído sobre o chão. E virando-se, o galo voltava a murmurar, com a língua enroscada pelo rumo: "Sinto, mas não vejo." Melito e Felim tapavam a boca para não soltar as gargalhadas que lhe faziam cócegas por dentro. E outra vez o galo caminhava. E outra vez a folha seca o obrigava a parar e repetir perturbado: "Sinto, mas não vejo." As coisas estavam nesse pé quando, com uma voz grave e rouca, como de uma alma penada, o Felim disse: "Galo, arrependa-se porque eu vim te buscar." Nossa, se fosse eu teria tido um piripaque naquela hora, meu Deus! Apesar que eu não posso falar nada, né? Porque assim, acho que todo mundo quando criança já fez alguma marotagem desse tipo. Dessa vez, o galo não se virou para ver quem era. Achando que se tratava da própria morte, ele saiu correndo por aquele beco escuro como lagartixa espantada. Pois o cara ficou tão assustado que tipo, ele ficou sóbrio na hora. Mas assim, eu entendo, porque se fosse eu acho que eu teria tido um piripaque e morrido ali mesmo de susto. Ele estava tão bêbado que caía com rabo e com rabo e tudo se levantava para continuar correndo em direção ao casebre. "Sinto, mas não vejo", imitou Melito, explodindo em gargalhadas. "Sinto, mas não vejo", concordou Felim, também rindo. E de repente soou no beco escuro uma voz que deixou todos duros e mudos de terror: "Mas eu sim tô vendo vocês, e o que vocês vão sentir agora mesmo é isso que tá aqui." E não se sabe com certeza se foi um espírito brincalhão ou se foi a mãe dos meninos que, com um chicote na mão, lhes caiu em cima como uma tempestade. É uma história antiga, né? Então nessa época meio que você bater nas crianças com um chicote era uma coisa que tipo os caras olhavam assim: é disciplina, né? Os moradores de Point Robles, de Guayama, contam que, de susto, o galo ficou um bom tempo sem encher a cara. Bom, então ajudou. A travessura deles ajudou o cara a melhorar, eu acho. Porque assim, tudo bem, não é porque você tem uma vida horrível que você assim, que nem o galo, ele tinha pelo que foi descrito aqui, ele tinha uma vida bem difícil.
Então eu acho que ele bebia meio que pra esquecer. Mas não é porque você faz isso que a sua vida vai melhorar de uma hora pra outra, entendeu? Que você vai estar... você tá bebendo e sua vida vai melhorar. Muito pelo contrário. Na verdade, ele gastava tudo que ele ganhava em bebida e por isso ele não tinha nem dinheiro pra comer. Então, se ele ficou um tempo sem beber, quer dizer que ele ficou um tempo comprando comida, porque agora ele tinha dinheiro pra comida, certo? Então, no fim, os dois moleques até que ajudaram ele com a brincadeira. Pois é, né? Bom, gente, já deu minha hora, então eu vou ficando por aqui, senão esse podcast vai ficar muito grande. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber notificação de quando a parte 2 dessa coletânea sair, ok? Eu sou a Ariadne e esse é o Vou Te Contar, um canal de audiolivros como você nunca ouviu antes.